Voltamos ao segundo encontro de municípios do FDIRES, Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável. E vamos agora dar sequência e seguir para o nosso próximo painel, com o tema Tipos de PPPS e concessões apoiados pelo FDIRES. E convido ao palco os palestrantes, o subsecretário de Parcerias e Ações Estratégicas da Prefeitura de Maceió, Caio Buarque. O sócio-líder de governo e infraestrutura Latam da IAI, Luiz Campos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse encontro do FDIRES junto aos municípios. Queria agradecer a organização do evento, ao FDIRES, na pessoa do Gustavo, para partilhar aqui com todos vocês um pouco da visão sobre tipos de projetos, como é que a gente enxerga pela UI esse mercado de concessões e PPPs, especificamente na questão dos municípios, das cidades. Antes de mais nada, queria me apresentar. Sou Luiz Cláudio Campos, eu sou sócio-líder de Governo e Infraestrutura da UI Parthenon, que é o braço de consultoria de estratégia de transações da UI, que é a atual denominação da Ernst Young, focando em soluções para governos e o mercado de infraestrutura. Eu queria começar aqui o meu painel colocando um pouco de regras aqui para a gente poder fazer esse nosso painel o mais interativo possível, se o Caio me permite, da gente já começar a ter interação com todos vocês, porque também, como foi colocado nos painéis iniciais, a ideia é que esse dia de hoje seja um dia para a gente poder interagir, esclarecer dúvidas, debater questões, ter visões, por exemplo, de municípios, como é o caso de Maceió, ou seja, a gente poder ter o máximo de interação possível. Então, a dinâmica que a gente propõe aqui para esse painel é que eu vou ter um primeiro painel onde eu vou fazer uma apresentação, mas tentando trazer de forma bem objetiva, né, a visão do FDIRES e como é que o FDIRES ele pode estar apoiando os municípios. Na sequência, passo para o Caio e, ao final, a gente abre para perguntas, para debate, para a gente poder começar a ter essa interação com todos vocês, para a gente poder trocar experiências, dividir ideias, enfim, esclarecer dúvidas que ainda possam ter para todos vocês. Então, eu queria começar aqui também a minha fala trazendo comentários do nosso primeiro painel dos secretários, do Cleiton, do Eduardo e do prefeito Rodolfo. Primeiro ponto que eu acho que é importante entender é que quando a gente analisa o quanto o Brasil já avançou na agenda de concessões e PPPs, eu posso garantir que o Brasil hoje ele é uma referência regional, e aí dentro do meu papel de América Latina, não existe outro país da América Latina que tenha o total de portfólio de projetos em concessões e PPPs em curso, nos mais variados setores, passando pelo governo federal, estados e municípios. Então, se a gente pensar em rodovias, aeroportos, ferrovias, saneamento, resíduos sólidos, infraestrutura social, não existe um país que tenha a diversidade de portfólio de projetos, como o próprio secretário Cleiton comentou, hoje 200 bilhões de reais de projetos ativos sendo estruturados, dentro de uma realidade que também todos temos que ser muito honestos, decorrente de uma situação de uma restrição fiscal e orçamentária que o país enfrenta. Então, obviamente, para cobrir o gap da infraestrutura, que ainda é muito grande no país, obviamente, trazer capital privado para
cobrir esse gap é algo fundamental para poder acelerar e atrair investimentos em infraestrutura no país. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que o secretário Eduardo trouxe foi exatamente sobre o FDIRS. E o FDIRS ele é uma inovação dentro do arranjo de estruturação de projetos. Agora também já temos a política para garantias, mas, de fato, é um fundo que ele tem como origem recursos do governo federal, mas com uma gestão privada, isso é absolutamente inovador quando a gente compara com outras geografias. Inclusive, agora no mês de setembro, eu vou estar em 2 países da América Latina, e um dos pontos que já me perguntaram exatamente, eles querem entender como funciona o FDIRS e o que eventualmente, como essa estrutura poderia ser replicada para outros países, justamente para poder acelerar a agenda de concessões, PPP, ou seja, investimento privado em infraestrutura. E o terceiro comentário, trazendo aquilo que o prefeito Rodolfo colocou, é muito claro, é que os grandes problemas de infraestrutura estão na ponta final, está no município, está na cidade. Nós vivemos numa região e num país predominantemente urbano. Mais de 80% da nossa população vive nas cidades. Então, é justamente nas cidades onde tem o problema do resíduo sólido, do saneamento, um problema de falta de hospital, escola, infraestrutura adequada para a saúde e educação. Então, os municípios percebem essas dificuldades e trazer capital privado para poder avançar em disponibilizar uma melhor infraestrutura para o cidadão é fundamental. Então, eu queria abrir aqui o painel trazendo essas reflexões, que são reflexões que estão totalmente atreladas ao panorama que a gente tem hoje de PPPs, quando a gente analisa a situação do país. Hoje, nós temos essa foi uma pesquisa realizada pela CNM, aonde se coloca aqui a quantidade de municípios que já têm projetos de PPPs, já estão avançando. Mais uma vez, o Brasil tem avançado bastante, mas quanto mais a gente avança e vê no nível dos subnacionais, a agenda ainda tem muito a avançar, muito a crescer. Então, apenas 15% dos municípios já estruturaram ou estão implementando PPPs ou concessões, e apenas 17% possuem legislação própria para PPPs. Isso significa que, como eu comentei, temos uma demanda, temos uma necessidade de cobertura, de crescimento de infraestrutura. Invariavelmente, concessões de PPPs é um caminho que pode acelerar e destravar investimento nos municípios, mas ainda tem, por um lado, ou um certo desconhecimento, ou ainda não tem um ambiente de legislação propício nos municípios para poder avançar com essa agenda. E aí, quando a gente analisa as PPPs que são mais recorrentes dentro dessa realidade, a gente tem principalmente dois tipos de PPPs. As PPPs de iluminação pública e as PPPs de resíduos sólidos urbanos. Por um lado, os PPPs de iluminação pública, hoje, elas foram historicamente muito facilitadas por conta da questão da COSIP, de você ter estruturas que viabilizassem um fluxo de pagamentos para atrair interesse privado na estruturação dessas PPPs, e a própria questão de resíduos sólidos também é bastante recorrente no município, porém, um ponto aqui importante aqui também, com o marco do saneamento, você tem todo um desafio em relação à questão da regionalização, ou seja, de você viabilizar projetos de concessões ou PPPs de resíduo sólido urbano num contexto de regionalização, ou seja, tem que ser mais de um município num contexto de regional para você poder viabilizar concessões de PPPs em resíduos sólidos urbanos. Só que essa pesquisa também, ela colocou que existem outros setores com propensão, com oportunidades de viabilizar projetos de concessões de PPPs, como infrasocial, ou seja, projetos na implantação de unidade básica de saúde, na questão de escolas ou também creches dentro do ambiente municipal, serviços digitais do segmento Cidades Inteligentes, e aí acho que também, como o próprio prefeito Rodolfo colocou, a questão
do debate e daquilo que foi propiciado em relação à questão da COSIP para avançar na questão de cidades inteligentes. Eu acho que isso vai também impulsionar, vai avançar bastante em novos projetos, ou expandir aquilo que já tem em curso. E a própria questão de parques, praças e jardins são basicamente os projetos de parques urbanos. Então, assim, são demandas onde a gente encontra projetos, ou seja, existe uma demanda para os municípios para esse tipo de projetos, onde temos dificuldades no nível municipal. O que foi relatado é que em 60% dos casos você tem uma dificuldade nos estudos iniciais, a contratação, a estruturação, e, mais uma vez, o FIDIRES ele vem cobrir exatamente esse apontamento da pesquisa, e a baixa qualificação do quadro técnico do município para poder interagir, para que possa você estruturar e que você possa capacitar o quadro do município, não só em relação à estrutura do projeto, ou seja, você tem que estruturar, e aí, como foi comentado, se vão ter projetos, você vai levar 1 ano, 15 meses para estruturar, só que o principal gargalo não é na estruturação, é que após a assinatura do contrato, inicia uma relação de 20, 25, 30, 35 anos, onde esse quadro de colaboradores da prefeitura vai ter que estar dialogando permanentemente com o concessionário. Então, esse também é uma lacuna que foi identificada e que precisa ser coberta também para que você possa ter uma quantidade maior de projetos no nível dos municípios. Então, ainda em relação aos municípios, ainda na pesquisa, daqueles municípios que já realizaram PPPs, mais ou menos 50%, 48%, ainda estão na fase de estruturação ou estudos, e eu acho que aqui cabe apontar, eu acho que o papel fundamental do BNDES, historicamente, e especialmente o FEP-Caixa, ele tem um histórico muito bacana em relação aos municípios, nessa agenda de setores que foram apontados. Ainda na pesquisa, 56% elas relatam percepções da melhoria da qualidade dos serviços públicos e assim, acho que uma coisa que tem que ficar muito clara é que o projeto de concessão IPPP, ele visa beneficiar, em última instância, o cidadão. Por quê? Pensando em PPP, a remuneração do concessionário privado ele vai estar atrelado a indicadores de qualidade e desempenho, ou seja, somente aquele concessionário vai receber na plenitude aquilo que está se propondo a receber a partir de determinados critérios de qualidade, e ele vai estar se empenhando para receber o máximo a partir da sua qualidade para que ele possa ter retorno do investimento que foi realizado. Então, de fato, existe uma percepção na melhora em relação à qualidade do serviço prestado. E praticamente 60%, 58%, têm interesse em desenvolver novas concessões e PPPs a partir da experiência que tiveram nessas estruturações. Então, em linhas gerais, o que nós entendemos é que os projetos eles trazem eficiência, trazem economia de recursos, e eles ampliam, não só ampliam o atendimento à população, mas trazem serviços de qualidade. Então, um pouco resumindo o que nós temos em termos de vantagens na implantação de concessões de PPPs, você tem um impacto positivo na qualidade, nos serviços que são prestados, a partir da modernização ou implantação de infraestrutura física para determinados setores, determinados projetos, aproveitamento de sinergias com ganho de escala e maior eficiência, desoneração operacional da equipe do ente público, ou seja, você vai ter um privado que vai estar responsável para atender aquele serviço que vai ser prestado à população, alinhamento de incentivos, onde a remuneração, como eu comentei, ela é atrelada ao desempenho, ou seja, o privado, obviamente, ele vai buscar uma maior eficiência, um maior retorno, mas para isso ele precisa entregar um serviço de qualidade, e isso vai ser auferido para que ele possa receber da forma que atesta aquilo que está sendo entregue para a população. Alocação de diversos riscos, então, ou seja, compartilhamento de riscos, alocação de riscos, isso vai estar, uma das linhas mestras de qualquer contrato de concessão em PPP, ou seja, como é que se dá essa alocação de risco.
E o ente público ele vai, em última instância, se financiar no parceiro privado, porque num contrato de concessão em PPP, você vai ter o privado que vai realizar investimentos, ele vai ter um contrato de concessão, mas lembrando que todo aquele investimento, tudo aquilo que está sendo executado, o ativo, no caso, é da prefeitura. Na verdade, os bens são reversíveis e isso volta, na verdade, aquilo ali é um ativo da prefeitura. Então, ele tem o privado financiando um projeto de uma natureza pública que tem como, mais uma vez, como o maior beneficiário, o cidadão em si. Falando sobre investimentos em infraestrutura, quando ainda nessa pesquisa, essa pesquisa é bem recente, agora de julho de 25, quase 80% dos municípios, obviamente foi a conta com base no que eu apresentei anteriormente, ainda não iniciaram nenhuma iniciativa de PPP. Porém, metade manifestou interesse de avançar nessa agenda de concessões de PPPs. E quais foram os motivos listados por não terem avançado ainda nessa agenda de PPP? Falta de corpo técnico qualificado, e acho que esse é um ponto que precisa, assim, realmente precisa ser trabalhado. Uns não conhecem, não sabem como iniciar um projeto, e aí é que eu acho que as sessões anteriores nós apresentamos, no caso do FDIRS, como é que se dá o processo, como é que se dá a contratação, os painéis do Gustavo, do Fred, explicaram como inicia esse processo, sendo um projeto do FDIRS. 22% citaram escassez de recursos financeiros, e aí, mais uma vez, o FDIRS ele cobre muito essa lacuna, porque ele pode financiar até 90% do projeto, ou seja, a contrapartida inicial do município ela é bem pequena, e 20% não sabem onde buscar apoio. E o FDIRS está aqui justamente para ajudar e dar esse apoio para startar uma agenda forte de concessões e PPPs nos municípios. Volta ainda em relação às áreas prioritárias, ainda na pesquisa, resíduos sólidos, saneamento, esgoto, infrasocial, iluminação pública, saneamento água, infrasocial e educação e mobilidade urbana. Então essas são normalmente as agendas que os municípios trazem para que possam levar concessões e PPPs adiante. Então, o FDIRS, como já foi colocado aqui, ele é um instrumento de apoio à estruturação e, agora também, com o pilar de garantia, ou seja, provendo garantia a projetos de PPPs, e ele entra justamente, também como foi colocado no painel inicial, não como um concorrente do BNDES ou da Caixa, ele é complementar. Então, na verdade, o FDIRS ele entra justamente para trazer uma opção para as diversas esferas da federação, porém, o que a gente acredita que uma vantagem é justamente pelo fato de ter uma gestão privada, o FDIRS necessariamente ele precisa ser mais eficiente no prazo em relação às contratações, em relação à gestão, e isso, obviamente, isso acaba trazendo impacto na implementação, na estruturação do projeto. Falando aqui de áreas de interesse, também isso já foi apontado anteriormente, acho que é bom colocar aqui que o fundo ele é um fundo nacional, ou seja, ele tem a cobertura nacional, qualquer ente público de qualquer região do país, ele sim, ele é uma possível região apta a receber recursos do FDIRS, porém, existe uma priorização nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde uma série de setores são alvo do FDIRS, mas eu acho que também, apesar de toda essa listagem que está aqui na tela, que a gente já comentou anteriormente, eu acho que é importante colocar que, se houver, eu tenho um projeto que é muito específico, muito diferenciado, o FDIRS está aberto a escutar, debater, para que possa entender se aquele projeto pode, de fato, ser um projeto enquadrado dentro do âmbito do FDIRS, e é um pouco também o papel da UI no FDIRS. Todo e qualquer projeto que vai ser submetido ao FDIRS, ele passa por uma análise de pré-viabilidade da equipe da UI,
dentro da metodologia de 5 dimensões, e isso é levado ao time FIDIRS para que possa, de fato, ter o aval se o projeto vai contar com o apoio do FIDIRS. Então, apesar dos setores que estão listados aqui, a equipe do FIDIRS está totalmente aberta para escutar, debater em fases preliminares se um determinado projeto, ele sim pode ser suportado ou não pelo FIDIRS. Então, aqui passando muito rapidamente, acho que o principal aqui não é passar informações para vocês, é a gente buscar essa interação ao longo dessa nossa sessão. Mais rapidamente, em relação a setores, né? Água e esgoto, obviamente que quando a gente analisa, por exemplo, regiões como Sul, Sudeste, você já tem um índice de cobertura de água e esgoto bastante elevado. No caso do Sul, esgoto ainda é algo que precisa avançar bastante. Mas quando a gente pega Centro-Oeste, mas principalmente Norte e Nordeste, ainda tem uma agenda muito grande a desenvolver. E a gente, como o Gustavo colocou no último painel, temos 2033 aí com metas de universalização. Então, é uma agenda que precisa avançar e, de fato, a gente vê determinados estados avançando bastante em relação à questão de água e esgoto, à questão do saneamento, porém, a titularidade da concessão é do município. Então, isso é algo que impacta diretamente os senhores aqui dentro da nossa agenda, daquilo que a gente coloca para o FIDIRS. Resíduos sólidos urbanos também, temos um grande desafio também por conta do novo marco de saneamento, onde tem uma previsão de universalização da coleta até 2036 e encerramento dos lixões e aterros controlados até 2024. A gente está nesse processo, ou seja, isso é uma agenda ainda bastante importante que está em desenvolvimento, porém, o ponto fundamental aqui é que, obviamente, a gente precisa buscar projetos já no âmbito de regionalização, que é o que preconiza o novo marco do saneamento. Então, também a equipe do FIDIRS já está em tratativas com alguns entes subnacionais para discussão de projetos de resíduos sólidos urbanos e estamos aqui também à disposição para poder discutir com os senhores qualquer ponto sobre RSU. Infrasocial, aí tanto a parte de educação quanto de saúde, eles têm uma questão que é melhorar a infraestrutura das unidades, tanto de educação quanto de saúde. Então, o conceito em relação a projetos de infrasocial de saúde e educação visa a construção ou reforma de unidades, quer seja de educacional, quer seja de saúde. Serviços não pedagógicos, aqui no caso de escolas, né, todo serviço de zeladoria, limpeza, portaria, tecnologia da informação, etc. E aí o FIDIRS tem alguns critérios em relação à análise para essa pré-viabilidade, onde buscamos municípios com maior demanda por vagas em educação infantil para a construção de, no mínimo, pelo menos 5 novas escolas. E o que é recomendável é a expansão para o ensino em tempo integral. Quando a gente vai para a saúde, o conceito mais ou menos similar, né, em relação à infraestrutura para essas unidades, e o que se busca em relação à análise da viabilidade é construção e apoio não assistencial de novas unidades hospitalares. Então, é isso que nós temos também dialogado com alguns entes subnacionais para novos projetos onde o FIDIRS possa apoiar. Iluminação pública, comentei aqui rapidamente, que é o setor que mais avançou nos municípios em termos de PPPs, por conta justamente da questão da CIP e da COSIP. O FIDIRS ele também tem esse papel de apoiar projetos municipais ou consórcios de municípios de iluminação pública, né? Então, a gente até coloca o parâmetro pelo menos 20, 30 mil pontos de IP, e já com uma COSIP ou uma CIP já instaurada, com pelo menos um valor de R$30 por ponto de IP. Agora, acho que o importante o importante a comentar aqui em relação à questão de iluminação pública é justamente
por conta das novas alterações, né, ou seja, expandir o conceito de um projeto de IP para o conceito de Smart Cities, trazendo serviços de Wi-Fi a partir dos postes, serviços de inteligência de dados, isso através de reconhecimento facial, isso tudo passa a poder ser alvo dentro de um projeto de PPP de iluminação pública com esse conceito mais expandido de Smart Cities. Aqui, mais uma vez, é apenas uma pincelada daquilo que o FIDIRS ele pode apoiar, mas, mais uma vez, o entendimento que nós temos é que o FIDIRS ele vem justamente cobrir uma lacuna, sendo uma opção absolutamente já solidificada, já com contratos em vigor, aonde, nesse momento, isso também foi comentado, a gente entende que a gente está num timing perfeito para os municípios, porque pensando num processo de contratação do FIDIRS, nos próximos meses, uma estruturação que leve, em média, 12, 15 meses, esse projeto vai poder ser estruturado, vai poder ser levado adiante e ter concessionário ainda nesse ciclo municipal. Então, o FIDIRS, através desse encontro que nós estamos promovendo aqui, busca justamente abrir o diálogo com os municípios, dado essa possibilidade de setores, projetos que podem ser apoiados, e estamos absolutamente à disposição para, nesse painel, já iniciarmos um debate, e ao longo do dia, quem quiser nos procurar, a gente está aqui absolutamente para esclarecer qualquer ponto, qualquer dúvida, e, mais uma vez, aproveitar esse momento aqui para o diálogo e interação com todos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Passo a palavra aqui para o Caio. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Deixa eu só me apresentar, né? Eu me chamo Caio Buarque, sou advogado e atualmente sou subsecretário de Parcerias e Ações Estratégicas de Maceió, né? Capital de Alagoas, mas também atuo como consultor e como estruturador de projetos de PPPs e concessões para alguns outros entes, né? Estados e alguns municípios. E aí o meu convite aqui para falar do FIDIRS especificamente se dá porque Maceió tem avançado nessa pauta, né, junto com o FIDIRS, e eu acho que é interessante trazer o caso de Maceió, até pontuando o que já foi dito aqui, com relação à complementariedade, né, daquilo que a Caixa, que o BNDES e que o próprio FIDIRS se propõe a fazer. Lá em Maceió nós temos projetos junto ao BNDES, né, um projeto para educação infantil, temos agora também recentemente assinado um projeto junto com a Caixa, para PPP de habitação social, e agora em setembro a gente está aprovando para entrada na carteira a PPP de universalização da atenção primária, que vai ser estruturada junto com o FIDIRS. Então, a gente está justamente nesse processo agora de aprovar internamente o projeto na carteira de Maceió, né, já foi viabilizado pelo FIDIRS, né, analisada a viabilidade pelo FIDIRS, eles apoiaram a gente desde o início na consecução desses dados, quais eram os parâmetros que a gente ia adotar. Realizamos o pré-projeto, está sendo aprovado no Conselho, e aí a gente começa, propriamente dito, o início, né, do processo de contratação do FIDIRS, que se dá, como já foi dito aqui, através dessa dispensa de licitação, para aí logo após iniciar a contratação via RFP dos estruturadores. E aí, como a gente tem essa experiência ampla, né, com esses 3 estruturadores que são, acho que os maiores do país hoje, BNDES, Caixa e o FIDIRS, eu acho que eu tenho, como dizem por aí, né, eu tenho um pouco de lugar de fala para dizer que, assim, de fato, o modelo que o FIDIRS adota, né, a formatação do FIDIRS tem sido muito importante para a gente, no sentido de que é notório a agilidade e a eficiência que as empresas, né, que estão ali cuidando do FIDIRS, a Vinci, a EI, etc. e tal, dão de agilidade no processo, né? A gente, em menos de 2 meses, conseguiu coletar todos os dados iniciais ali para uma análise de pré-viabilidade, já montou pré-projeto, já vai para a carteira, com menos de, agora, com 60 dias, né, entre setembro, outubro e novembro, a gente já vai ter os consultores contratados e eu acho que tudo dando certo, agora ainda esse ano a gente faz o kick-off e começa a estruturar, né, aí o primeiro projeto de saúde nessa carteira do FIDIRS. Então, essa escala ela é muito rápida para o que a gente está acostumado, né? Quem trabalha com PPPs e concessões sabe que são projetos de estruturação demorada, são projetos de uma estruturação muito mais complexa do que uma
uma licitação tradicional, um contrato mais tradicional que a gente está acostumado a ver na administração pública. Então, falando como aqui, né, um representante do setor público que está em atuação junto com o FIDIS, é fácil notar que o FIDIS está tendo sim um destaque em comparação a outros estruturadores, porque consegue dar mais agilidade, né, tanto na contratação desses estruturadores, dos técnicos responsáveis, como na elaboração dos estudos que são necessários a licitar as PPPs e concessões, né? E aí eu acho que um outro papel importante que o FIDIS tem se proposto a fazer e que foge um pouco também do escopo de Caixa e também de BNDES, é entender e alcançar municípios de médio e pequeno porte, né? Quando você vê ali, por exemplo, que uma pré-viabilidade de iluminação pública é de 20 a 30 mil pontos, você coloca quase que a totalidade dos municípios do Brasil dentro desse escopo, enquanto outros estruturadores têm uma nota de corte muito mais alta, o que inviabiliza o financiamento, né, dessa estruturação de projetos por alguns outros entes de estruturação também. Então, o FIDIS tem tido essa nota de corte mais acessível aos municípios, né, de pequeno e médio porte, justamente para demonstrar que é possível sim também que esses municípios, às vezes, a PPP de concessões fica muito restrita ali a estado, capitais e municípios de grande porte, mas os municípios de médio e pequeno também podem acessar esse tipo de contratação, esse tipo de inovação, e o FIDIS também tem se mostrado, e com certeza ao decorrer do tempo vai se mostrar ainda mais um grande parceiro, um grande instrumento de financiamento para esse tipo de estrutura e de concessão. Caio, se me permite, eu acho que só um comentário importante que o Caio colocou aqui, é que nos processos onde o FIDIS se envolve, como eu comentei, você tem uma etapa importante que é a análise de pré-viabilidade. Na análise de pré-viabilidade, aí sim, o que a UI traz para o processo é justamente a experiência que a gente tem já aqui no país. Então, assim, hoje, se a gente pensar em todo e qualquer setor de infraestrutura, hoje a gente já tem time dedicado, então a gente tem capacidade para poder fazer essa pré-viabilidade do projeto. E da mesma forma, como eu comentei anteriormente, eu tenho um projeto que é absolutamente inovador num setor que, não sei, não tem. Aí o nosso papel como UI, como uma firma internacional, a gente traz experiência, o que a gente tem lá de fora para poder aportar e fazer a análise de pré-viabilidade. Agora, a pré-viabilidade não significa a bola preta, né? Ou seja, se você tiver um projeto que naquele momento ainda não apresentou os elementos necessários, o papel do FIDIS é manter o diálogo com o ente para que possa trazer condições para você ter viabilidade naquele projeto e ele seguir o fluxo. Se ele naquele momento não tem, ok, encerra o processo, aponta para o ente o que precisa ser melhorado para que depois ele possa ser dada continuidade. Mas o importante é que não existe uma questão de você tem um processo ali e ele é submetido e para naquele processo. A ideia, justamente, eu acho que até por conta de uma gestão privada, a gente consegue fazer esse diálogo permanente, né, com um ente que tem interesse de contar com o apoio do FIDIS. É diferente dos editais de chamamento público que são mais comuns, né, daquele cara crachá, né, cumpriu o requisito, não cumpriu. No nosso caso específico de Maceió, nessa PPP de atenção primária, a gente conheceu o FIDIS, né, porque ele está já hoje envolvido nesse ecossistema de PPPs e concessões, e foi uma busca, na verdade, do próprio município em provocar o FIDIS, entender se aquele projeto que a gente tinha em mente fazia sentido, e aí o FIDIS auxiliou a gente em elaborar, né, essas questões de pré-viabilidade, o que é que a gente precisava buscar de documentação, de dado, de histórico, enfim, de situações que poderiam atestar ou não a pré-viabilidade do projeto. E aí foram alguns dias, né, cerca de 30, 40 dias a gente fazendo essa busca. E aí, assim, para ser muito sincero e muito honesto, né, quem é da administração pública sabe, a demora foi muito mais nossa do que propriamente do FIDIS, né, de conseguir acessar os dados, de pegar o histórico, né, a gente, no caso específico de Maceió, a gente atua como uma secretaria que centraliza esse tipo de projeto, mas a gente depende muito das secretarias fins, né, então, para um projeto desse de atenção primária, eu preciso me reunir com a Secretaria de Saúde, coletar dados, Plano Municipal de Saúde Básica, enfim, tentar entender como é que está a situação da atenção primária, endereçar isso com o FIDIS ou com outra estruturadora, qual seja, para aí verificar essa pré-viabilidade. Então,
a importância do FIDIS se dá desde esse momento inicial, antes mesmo, e aí eu deixei bem claro, né? A gente ainda não finalizou a contratação do FIDIS, a gente precisou primeiro fazer todo esse mapeamento, toda essa análise junto com o FIDIS, para depois de entender que havia sim uma previabilidade, havia uma disposição municipal, uma vontade política e institucional do projeto, a gente está aprovando ele na carteira e agora, para a partir disso, fazer efetivamente a contratação do FIDIS via dispensa. Então, isso deixa claro que assim, o FIDIS ele apoia o município, né, o ente, antes mesmo de ser efetivada a contratação. E se para Maceió, né, que hoje tem uma secretaria específica e dedicada a isso, é importante esse tipo de apoio, imagine para municípios, né, que, como foi visto aqui, isso a gente vê na prática, no dia a dia, não tem, os municípios, infelizmente, né, hoje não tem pessoal capacidade técnica, às vezes, para coisas burocráticas diárias, né, do dia a dia ali, da administração pública, até de licitações e contratações mais simples. Então, falar de PPP de concessões é realmente, às vezes, um bicho de 7 cabeças, né, algo que é estranho ainda para algumas realidades do Brasil. Então, o FIDIS também apoia esses municípios nessa construção ali da viabilidade do projeto. Eu acho que da minha parte, assim, no geral é isso. A gente tem um tempo agora para perguntas, sim, né? E a gente tentar responder se souber, né? O Caio deu spoiler aqui, Gustavo. Acho que você vai ter que, o próximo slide, próxima apresentação sua, você vai botar 3 projetos e meio ali contratados. Já deu spoiler aqui. Mas, bom, obrigado, Caio. E pessoal, estamos absolutamente abertos aqui. Dúvidas, questões, enfim, para a gente poder, mais uma vez, viabilizar, propiciar esse debate aqui, aproveitar essa sessão para a gente já ter essa interação com todos vocês. O pessoal não tem dúvida, não. Acho que você explicou tão bem que o pessoal já não tem dúvida. Primeiro perguntar, depois se solta. Pode levantar a mão? Bom dia a todos. Sou secretário de Infraestrutura do município de Goiânia. Então, eu vi no slide aí vocês falam de drenagem urbana. Isso? Sim, também. Então, a gente tem um problema muito sério, acho que em todo o país, chama alagamentos. Então, o FIDIS pode nos ajudar com isso? Uma doação do projeto bom, sustentável, para a gente evitar os alagamentos nos grandes municípios? Então, na medida que isso possa ser estruturado como uma PPP, ou seja, você tem um concessionário privado que vai ser responsável pelo serviço de drenagem e manutenção, sim. Então, mas isso é difícil, o alagamento, então você vai achar nunca um parceiro para segurar o alagamento. Não, mas aí você pode fazer as obras para que você não venha a ter. Ah, não. Então, o PPP é só para um cara... Vamos supor, nós vamos tipo, licitar uma obra, né? O cara não tem parceria para isso. Nós temos que licitar uma obra para só ir lá e fazer, sabe? Porque é um investimento caro, muito caro e demanda muito. O que uma manutenção muito grande também, que tem muitas bacias de contenções que têm que ser elétricas. Sim. No município que cresceu demais, ela tem que ser subterrânea e tudo mais. O que acontece, a gente já viu, por exemplo, em alguns projetos de concessão mais ampla, por exemplo, projeto de saneamento de Porto Alegre, onde está incluído como um dos serviços de responsabilidade do concessionário privado, alguns serviços, dentre eles, drenagem. O serviço de drenagem fica como responsabilidade do futuro concessionário de água e esgoto do município de Porto Alegre. Então, assim, tudo depende de como você vai estruturar. Acho que é importante colocar aqui que o FIDIS ele tem como, no papel de estruturador, estruturar projetos de concessões e PPPs. Então, se eu tenho uma determinada necessidade, uma determinada demanda, que isso possa representar uma concessão pública, quer seja via concessão direta ou PPP, isso o FIDIS ele pode suportar. Então, vamos marcar um dia, bater um papo lá. Obrigado. Só para complementar, esse ponto específico da drenagem urbana ele está passando por um momento bem propício agora no país, né? A ANA, que é a Agência Nacional de Águas, recentemente já publicou alguns atos normativos, né, sobre como se daria esse tipo de serviço de drenagem urbana. A gente acredita aí que até o fim do ano ela deve publicar como é que se daria as cobranças, né, de tarifa ou de taxa especificamente com relação a esse serviço, né, porque eu acho que hoje o grande gap para resolver drenagem urbana nos municípios é a financiabilidade do projeto. Então, lá em Maceió, a gente, por exemplo,
não via FIDIS, foi via manifestação de interesse privado, né, uma MIP. A gente chegou até a fase de consulta pública do projeto de drenagem e o que a gente percebeu é o seguinte: os municípios já gastam muito dinheiro com drenagem urbana, muito dinheiro, seja de limpeza, de novas obras, enfim, de atendimentos de emergência, etc. e tal. Então, aí eu não vou lembrar números exatos de cabeça, mas lá em Maceió, por exemplo, a gente chegou numa concessão de drenagem urbana que representava uma contraprestação mensal de 15 milhões. Desses 15 milhões, 10 milhões já eram gastos com serviços pela Secretaria de Infraestrutura, etc. e tal. Faltava 5 milhões. Então, aí você entra num impasse até econômico-financeiro. O município vai aportar 5 milhões, ele vai pegar isso de uma tarifa, de uma taxa que ainda não está regulamentada. Então, esse serviço de drenagem, essas concessões de drenagem, eu acho que é uma pauta e o FIDIS está saindo na frente, porque é uma pauta que nos próximos anos tendem a avançar muito, inclusive pela facilidade que vai ser agora com as regulamentações da ANA, né? Aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Shoa, eu sou secretário de Parcerias e Investimentos de Aracaju. Seu vizinho, Caio. Recentemente estive lá na secretaria visitando o David. Veja, você falou uma coisa que me chamou bastante a atenção em relação à celeridade na participação do FIDIRS, porque nós estamos reticentes em relação ao BNDES e à Caixa por conta da governança. A gente soube que a governança de projetos é um pouco travada, um pouco lenta, e a prefeita que assumiu recentemente, ela tem pressa, né? Pressa não é uma boa expressão, ela tem ansiedade em prestar um bom serviço e dar uma resposta rápida, fazer entregas rápidas. Então, isso daí nos afastou um pouco em primeiro momento. A secretaria foi criada, é bom que se diga, recente. Esse ano, a secretaria foi criada, nós estamos, para vocês terem uma ideia, na fase da Câmara de Vereadores de implantação da nova legislação do programa de parcerias. Então, existe uma ansiedade, como eu estava dizendo, da prefeita em relação a essas entregas. E por conta dessa governança, dessas informações que nós recebemos, de que a governança do BNDES e da Caixa é um pouco lenta, a gente estava, apesar da grife, apesar da segurança que fornece essas estruturações, sem dúvida, nós estávamos reticentes em relação a isso. E essa informação que você passou, Caio, da sua experiência, a experiência de vocês lá em Maceió, eu queria só que você aprofundasse um pouquinho mais em relação a quais aspectos essa governança ela é mais rápida, ela é mais dinâmica do FIDIRS em relação aos outros, porque isso interessou bastante, eu vou levar para a prefeita isso. Estou com o secretário de Finanças, secretário de Infraestrutura, secretário de Desenvolvimento Econômico aqui, e nos chamou bastante a atenção. Eu queria só que você detalhasse um pouquinho mais como é que é essa agilidade maior. Obrigado. Vamos lá. Assim, só para a gente fazer um panorama geral, né? Em PPPs e concessões eu tenho várias formas de fazer a estruturação do projeto, né? A forma mais tradicional seria uma estruturação interna, né? Eu tenho minha equipe interna de economistas, de engenheiros, de advogados que vão fazer toda essa estruturação, mas não é a realidade da imensa maioria dos municípios, né? Você pode fazer isso via manifestação de interesse privado, né? Que é quando um consultor, uma empresa, uma estruturadora, eu tenho interesse em fazer esse estudo, o município autoriza, né? Também sem custo, isso é ressarcido lá na frente. Tem o PMI, né, que é o contrário da MIP, é o Estado, né, o município, dizendo, olha, temos interesse em estruturar isso aqui, quem é que tem interesse em fazer os estudos? E a gente tem a contratação de estruturadores externos, né, que aí é justamente BNDES, Caixa, a FIDIS e alguns outros fundos que botam o dinheiro na frente para ser ressarcido lá na frente, e tem a outra forma ainda que eu diria que é a contratação direta dos estruturadores em si, né, contratar a FIP, a FIA, enfim, alguma dessas fundações, dessas empresas que fazem a estruturação do projeto, mas que geralmente traz um encargo maior para o município, porque o município ou o Estado tem que botar o dinheiro ali na frente, né? Pagar a estruturação, porque essas empresas geralmente não aceitam o risco da estruturação. Então, na experiência com Caixa, BNDES e FIDIS, o que é que a gente sente assim, sendo muito honesto e muito aberto, né? A Caixa e o BNDES hoje, eles têm uma ampla uma diversidade de projetos muito grandes. Inclusive, no BNDES, por exemplo, a gente tem uma discussão específica e lá eles já se dividem, né? O pessoal da infra social, o pessoal da infra mobiliário, da infra de mobilidade, assim, tem várias divisões. Então, eu tenho uma experiência, por exemplo, muito boa com a equipe de infra social do BNDES, que é o pessoal que está cuidando da educação infantil. Já não tenho uma experiência particular muito boa com a parte de infra imobiliário, né, que é uma equipe diferente. Então, isso também vai se dar a partir do caso concreto, dependendo do eixo, né?
Mas, assim, o que é preciso lembrar tanto Caixa como o BNDES, né? Diferente do que é o FIDIS, especificamente, eles ainda têm ali um quê de burocracia de estatais, né? De empresas públicas, enfim, que tem ali todos os ritos a serem seguidos, etc. e tal. E, além disso, um outro ponto que eu acho que diferencia o FIDIS, mas, assim, eu acho que isso é um diferencial que, no bom sentido, vai acabar esse ano ou ano que vem, é que o FIDIS ele ainda é muito novo, ele é muito recente e ele ainda tem uma carteira de 3 projetos assinados, indo para o 4º agora mês que vem. Então, é aquela história assim, para o BNDES e para a Caixa, alguns municípios são só mais um cliente, dentre 1.500 que eles têm ali de estruturação. Para o FIDIS hoje, você tem uma gama menor de projetos, o que dá possibilidade de que o FIDIS dê muito mais atenção àquela clientela que ele tem, menor hoje, mas que com o passar do tempo isso vai também crescer, e o FIDIS, imagino eu, vai ter até um pouco mais de eficiência nesse sentido, porque vai ter essa gestão mais privada do negócio, né, de entender a adequação. Então, projetos Caixa e BNDES são projetos bons, extremamente interessantes, né, com os mesmos consultores que a Caixa e o BNDES, de certa forma, contratam, são os mesmos que o FIDIS contrata. Com a diferença de que, para mim, a diferença básica é essa. O FIDIS hoje traz muito mais eficiência, mais celeridade e menos burocracia do que Caixa e BNDES. Só complementando o que o Caio colocou aqui, só lembrando, né, o FIDIS, ele, da forma como foi criado pela lei, você está garantido a dispensa de licitação na contratação. E, também como foi colocado pelo Gustavo, ou seja, o primeiro projeto que nós tivemos quando lançamos, ou seja, o contrato está assinado com o município, tem que contratar os consultores. O primeiro projeto levou 70 dias, os outros 2 já levaram 60, e existe um target aqui, o objetivo para a gente fechar isso em 50 dias. Agora eu vou tirar meu chapéu de FIDIS, vou colocar meu chapéu de UI, que eu participo em processos de BNDES, Caixa, etc. Qualquer processo que você vai ter com BNDES, com Caixa, não é pelo fato da eficiência ou ineficiência, mas é como o Caio colocou, pela própria estrutura que um BNDES tem, que uma Caixa tem. Até você iniciar o projeto e ter a contratação do consultor, eu te garanto, 6, 8 meses pelo menos, até você ter essa contratação. O FIDIS, pelo fato de ter uma gestão privada, a gente consegue ser mais celere. Então, assim, isso é algo que a gente não abre mão, e, obviamente, isso, de fato, está se concretizando na prática nos projetos que a gente já está começando a trabalhar. Tudo bom? Eu sou secretário adjunto do município de Alvorada, Rio Grande do Sul. A gente já lá iniciou um processo de PPP da iluminação pública, né? E a gente está agora na estruturação do projeto. Mas a gente também tem interesse em fazer uma PPP de resíduos. E hoje o grande obstáculo que a gente vislumbra lá, por sermos a cidade mais pobre do estado, é a fonte de financiamento. A minha pergunta é em relação a isso. O FIDIS ele já ajuda também, por exemplo, a achar outras formas de financiamento da estruturação. Eu digo assim, porque a ideia, por exemplo, da PPP de resíduos que a gente está pensando é englobar outros serviços juntos, como o próprio de zeladoria, parques, praças, incluir o cemitério municipal e também fazer o apoio disso de espaços públicos a fim de venda de espaços publicitários. Tudo isso é permitido hoje nessas PPPs para não onerar tanto a forma de financiamento por parte do município? Bom, vamos lá. Vou colocar aqui a minha posição, até mesmo com base no histórico de projetos que a gente já estruturou. Primeiro, vamos falar de resíduo sólido, ou seja, até o marco do saneamento ele traz a questão do resíduo que precisa ser resolvido, mas dentro do aspecto de regional, ou seja, não tratar o município isoladamente. Então, pensando numa PPP de resíduo sólido, fundamental pensar isso no âmbito regional, que outros municípios podem fazer sentido para você estruturar essa PPP que possa impactar a Alvorada, mas pensando num caráter regional. Como forma de viabilizar essa PPP ou essa concessão, trazer outros serviços, ele só faz sentido que sejam serviços correlatos. Então, quando você começa a trazer parques, serviços de cemitérios, e a gente, até mesmo na UI, a gente já fez projetos de concessão de cemitérios,
são setores muito distintos, com players e investidores muito distintos. Consequentemente, tentar trazer isso num único processo, você vai trazer mais complexidade do que solução. Então, isso muito provavelmente vai inviabilizar ou tornar o processo muito mais complexo, muito mais difícil de atrair players interessados. Mas, mais uma vez, a questão é entender, de fato, a necessidade do município, e a gente fica absolutamente a discutir esses casos de forma isolada ou de forma integrada naquilo que fizer sentido. Bom dia a todos, meu nome é Arthur Dutra, estou secretário de Concessões e Parcerias da Prefeitura Natal. Queria compartilhar com o colega de Aracaju essa mesma a ansiedade da cidade em avançar com PPPs, é uma coisa que entusiasma as pessoas, e a gente tem que estar pronto para dar vazão aí às aspirações políticas e, enfim, a gente poder melhorar o nosso serviço, a nossa infraestrutura. Lá em Natal a gente já fizemos a nossa legislação municipal, já estamos avançando com a estruturação do município para avançar, já temos um bom diálogo com o FIDIS também. A questão que eu queria colocar para vocês é que, embora a contratação do FIDIS como entidade estruturadora seja por dispensa de licitação, ainda passa por uma fase prévia de demonstração da vantajosidade dessa contratação. Pelo menos foi o que a nossa Procuradoria levantou com muita ênfase em outras contratações que a gente tem avançado com o BNDES, FEP e Caixa. E essa demonstração, claro, ela vai ficar muito mais clara ao final da estruturação, quando o projeto for ao mercado, com números, com planilhas, né, demonstrando cabalmente que é. Mas, na fase de contratação, também se exige que seja demonstrado. Então, como é que vocês estão vendo essa questão? Se há um apoio para o município demonstrar isso na fase de contratação, que eu quero que isso sirva para todos os colegas que estão aqui também e que tenham o desejo de contratar com o FIDIS, para que a contratação, né, da estruturação já seja bem segura, bem estruturada, demonstrando ali, claro, de maneira não exauriente, porque isso vai ficar demonstrado ao final, mas para embasar também a contratação, mostrando ali a vantajosidade do modelo e da contratação em si. Obrigado. Perfeito. Boa pergunta, e acho que o tratamento vai se dar em duas esferas, né? Uma, em relação ao projeto, da vantajosidade do projeto e da solução que está sendo pleiteada através de uma concessão ao PPP. Isso já é tratado no estudo de pré-viabilidade, ou seja, no estudo de pré-viabilidade, na metodologia de 5 dimensões, a gente avalia como esse projeto traz benefício para o município ao ser implementado sob aquela ótica. Então, isso, de fato, é feito um relatório que consta isso, obviamente, isso já traz o conforto para o município, para que possa seguir. E do ponto de vista legal, jurídico, aí o próprio corpo de advogados que o FIDIS possui, através do escritório Madruga BTW, ele também vai dar também todo o suporte para suportar, né, eu entendo, você tem que ter uma fundamentação técnica e jurídica para que você possa criar o convencimento para poder seguir. O técnico vem exatamente da pré-viabilidade, já apontando a vantajosidade daquele projeto, e o jurídico, enfim, os advogados também fazem essa interação permanente com o município para dar o suporte para que possa se ter a aprovação dentro do município e seguir com o projeto. Deixa eu só complementar, porque assim, essa é uma pergunta muito boa, porque no dia a dia da administração são esses entravezinhos que a gente vai vendo, né? Então, assim, o que precisa ficar muito claro para a Procuradoria lá, no seu caso específico, é que são duas contratações diferentes, né? A gente tem primeiro a contratação do FIDIS como uma entidade estruturadora por dispensa de licitação, e aí lá nessa dispensa de licitação vai ter que cumprir os requisitos mínimos legais que a dispensa de licitação exige, né? Comprovação do valor de mercado, a notória especialização, bem parecido com a inegibilidade, mas enquadrando como uma espécie de dispensa. E aí o que é que a gente tem feito muito nos nossos casos específicos, né? Seja BNDES, Caixa ou FIDIS, enfim. São dois pontos básicos. O município internamente não tem capacidade técnica, eles têm, e o município não tem capacidade financeira de arcar com uma consultoria nessa monta. Ele se propõe a fazer essa... Porque, no fim das contas, é uma contratação de êxito, né? Eles só recebem, claro que tem a questão do insucesso, mas eles só recebem, o município só é onerado, né, indiretamente, se na licitação houver vencedor e é pago pela própria concessionária, fora os 10% ali que o município talvez tenha que pagar. Então, do meu ponto de vista, é uma contratação muito simples de fazer. O que falta, às vezes, é realmente assim, geralmente o procurador de carreira não tem tanta expertise nessa área, mas é uma dispensa de licitação mesmo, no sentido de que é um permissivo da lei,
e a gente está escolhendo, seja pela questão da capacidade técnica, seja pela questão também da ausência de recurso financeiro para aquilo. Outro processo bem específico vai ser quando o FIDIS entregar os estudos, é a licitação daquela concessão, né, daquele serviço. E aí, claro, vai vir toda a demonstração de VFM, de vantajosidade, né, de por que fazer a concessão e não fazer a execução direta. Todo esse estudo vai vir aí detalhado no FIDIS. Mas esse apoio aí na dispensa de licitação, nessa contratação do FIDIS, eu acho que é muito mais colocar assim, até o que a gente fez em alguns casos lá em Maceió, é pegar o procurador, o pessoal que é responsável, coloca numa reunião com o pessoal do FIDIS, eles fazem esse bate-bola para entender o que é ali, o que cada um está querendo dizer, e instrui o processo nesse formato e vai seguir a contratação mais tranquilo, mais redondo, né? Porque no fim, assim, eu aprendi na prática que não vale a pena debater muito com o procurador efetivo, porque a verdade é deles, a caneta é deles, então está resolvido. Então, tenta se adequar ali ao que o cara está exigindo, está pedindo, e segue o processo de contratação. Acho que é isso. Meu nome é Tiago Xavier, eu trabalho na Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia. São 3 questões. Um ponto é a questão, assim, um esclarecimento com relação aos riscos. Está muito claro todo o esforço que é feito para que haja um leilão de sucesso. Mas se acontecer a primeira, a segunda e não funcionar, o demandante assume, como é que é essa questão? Uma outra questão é a questão das garantias, né? Para a União, para os entes estaduais e municipais, tem a questão de fundo garantidor, algumas estratégias, mas eu pergunto especificamente no caso de consórcios públicos que não podem recorrer a um fundo garantidor, que eles não têm como criar um fundo. Qual é a modelagem que ajuda a dar a garantia na execução do serviço para quem é o concessionário? E um terceiro, está muito claro que o FIDIS fica até o vencimento do leilão, passou, mas assim, 20, 25, 30 anos é muito tempo. A gente sabe que ao longo desse processo acontece uma série de mudanças que não são controladas, que igualmente exige competência, repensar a modelagem. Não seria o caso de estar revendo e assim o demandante ficar meio solto, ele pode voltar a recorrer a ter algum tipo de assessoramento na execução? Boas perguntas, vamos lá. A primeira, em relação ao insucesso. Primeira coisa é, o FIDIS ele vai fazer de tudo para a situação não ocorrer, porque como foi bem colocado pelo Gustavo, o FIDIS ele só é remunerado, ou seja, ele só tem rentabilização como fundo se tiver sucesso no projeto. Porque o fundo hoje ele tem aplicações, ele é remunerado com base em Selic, né? Então, ele, da mesma forma, o custo do projeto ele é atualizado com base em Selic e ele só começa a ter uma rentabilidade diferenciada se ele tiver a remuneração de êxito que ocorre quando com a assinatura do contrato de concessão ao PPP. Se chegar na situação de, olha, insucesso, ou seja, você teve ali primeiro leilão, segundo leilão, ou situações onde o ente contratante desiste do projeto, que isso também pode ocorrer, aí sim você tem ressarcimento ao FIDIS do custo incorrido com o projeto atualizado por Selic. Ou seja, do ponto de vista da exposição, é isso que seria o custo do insucesso. Mas, obviamente, que do lado do FIDIS, ele vai fazer de tudo para que o projeto ele seja um projeto de êxito, porque a remuneração dele só se dá efetivamente com o sucesso do leilão. Então, ele está literalmente engajado para ter o sucesso. Com relação à questão de garantias, eu acho que a gente tem uma situação agora com o bloco de garantias que vai poder começar a ser viabilizado pelo FIDIS. Quando um projeto for avaliado dentro da estruturação do FIDIS, o FIDIS também vai avaliar se ele pode constituir, através de algum instrumento, uma garantia para aquele projeto que está sendo estruturado. Obviamente que isso vai ter que ser avaliado caso a caso. Não tem uma fórmula pronta, a gente vai ter que avaliar que tipo de instrumento pode ser viabilizado para aquele projeto específico. E a terceira pergunta foi sobre... Desculpa.
Mudanças, eu acho que é um comentário pertinente, de fato, é uma relação de longo prazo. Eu diria que a medida mitigadora que se tem na estruturação é que o contrato tenha que prever cláusulas de reequilíbrio, cláusulas de discussões, para que, havendo qualquer mudança que impacte no projeto, isso instaure um processo de renegociação, de rebalanceamento do contrato, e aí sim, o município, no caso, ou o Estado, ele tem que estar preparado, talvez com um quadro capacitado, para poder dialogar. Mas o Estado não tem isso. Aí talvez dentro da própria preparação, porque o projeto vai ser estruturado em 12, 15, 18 meses, o Estado já pensar como é que isso se dá no longo prazo, ou seja, nessa relação de 20, 25 anos. Porque, de fato, o mandato do FIDIS ele vai até a assinatura do contrato. E aí, obviamente, que se o Estado ou o município tiver interesse de avançar nessas pautas, o próprio FIDIS ele pode ajudar a dialogar tecnicamente, como ele pode buscar essa ajuda em capacitação. Mas, mais uma vez, o mandato vai até a assinatura do contrato. Você tem, nessa gestão de contrato, você tem a figura do verificador independente também, que 99,9% das concessões que são feitas prevêem essa figura, né, que é a figura do cara que vai estar mês a mês ali, ou periodicamente, verificando o cumprimento dos indicadores de desempenho do contrato e, eventualmente, também pode ser instado a se manifestar num caso de desequilíbrio, de rompimento, de algum fato superveniente. E esse ponto é muito bem colocado, porque também hoje você já tem processos onde a contratação do verificador independente se dá a partir do concessionário privado, a partir de uma não objeção do licitante, do ente público. Então, ou seja, isso também traz conforto e economicidade para o ente público no acompanhamento do projeto. Bom dia. Meu nome é Sivaldo, eu estou representando a Federação Baiana dos Consórcios. E aqui eu quero fazer uma saudação às prefeitas, prefeitos que estão aqui da Bahia, secretárias executivas, secretários também, e, logicamente, muita gente interessada com pautas que vocês abordaram aí. Especificamente a pauta do resíduos sólidos. Eu acho que é uma pauta que tem atingido a todos nós, a grande maioria dos municípios do Nordeste, especialmente a Bahia. E a gente queria que vocês explicassem melhor como é que funciona. Muitos municípios, muitos consórcios do Estado já tem planos de resíduos sólidos, ou seja, já está bem adiantado esse caminho. Mas ainda não chegamos ainda no entendimento como é que funciona de fato, para que possamos acabar com essa agonia que é, não só para a gente, mas também para o meio ambiente. Outra pergunta que eu faço em relação a vocês explicarem melhor sobre a questão da habitação social. Como é que funciona, como é que a prefeitura pode entrar nesse processo e também como é que funciona a questão do financiamento para escolas ou postos de saúde. Se você fazer um financiamento para construir creches, você pode pagar essas parcelas por dinheiro dos 30, do MDE, coisas desse tipo, para a gente poder entender direito e a gente começar a avançar, porque muitos municípios, mesmo tendo o PAC de volta do governo Lula, você não consegue atender a necessidade da maioria dos municípios do país, em muitos casos do Nordeste também, que tem o déficit é muito grande de oferta de vagas de creche. Então, assim, vê o ministro Camilo agora com essa política de alunos na creche, na idade certa, alfabetização na idade certa, e falta infraestrutura em alguns municípios, e o PAC não vai dar conta de resolver a demanda que é alta, tanto na saúde quanto na educação. Satisfeito. Muito bem, vamos lá. Vamos primeiro começar com resíduo sólido. Resíduo sólido, acho que o conceito fundamental é trabalhar sempre num conceito de regionalização, ou seja, não é um município isoladamente, ou seja, que conjunto de municípios você consegue viabilizar para que você tenha o atendimento ao resíduo, tenha o tratamento na destinação final. Deixa eu fazer. A Bahia já é regionalizada. Sim. É dividido em território. Isso. Então, municípios, você tem lá municípios com territórios com 15, com 20 municípios, então já está mais ou menos mapeado, no entendimento dos prefeitos, já tem esse entendimento que não consegue fazer de maneira isolada. Uhum. Então a gente já está avançado, só falta de fato dar o pontapé. Está organizado, mas ainda não está implementado. Ainda. É isso. Exatamente. Mas bom ponto que o Caio colocou. A parte mais difícil já foi, porque até você organizar e você entender como você vai prosseguir, de fato é uma tarefa árdua.
Então, no caso específico, acho que no caso da Bahia, justamente é que esses projetos eles precisam ser estruturados com esse conceito regional, mas sendo muito, muito franco. Qual é o grande gargalo hoje em relação a projetos de resíduo sólido urbano? Como se dá a financiabilidade, como se dá a cobrança pelo serviço. Isso vai na taxa do IPTU, vai na conta de água, isso de fato está sendo discutido. Eu tenho uma opinião pessoal que hoje, cada vez mais, os concessionários de água e esgoto eles estão aceitando esse risco de você colocar a questão da cobrança do resíduo, desde que isso esteja precificado do ponto de vista de risco. Isso eu falo pelo diálogo que eu tenho hoje com concessionários privados de água e também públicos, ou seja, se você conseguir precificar adequadamente, eles aceitam incorporar isso dentro da tarifa de água, dentro da fatura de água, mas isso, de fato, eu acho que é o grande gargalo esse nó precisa ser desatado. E, obviamente, o FIDIRS aqui na estruturação, ele precisa endereçar como, para cada regional, isso deve ser melhor endereçado. Porque talvez para alguma região o melhor, de fato, seja a cobrança, ou no IPTU, no outro na água, mas, ou seja, isso precisa ser endereçado caso a caso. Então, eu diria que no FIDIRS, esse caminho, e a gente já tem dialogado na questão de resíduos sólidos, mas é o principal gargalo a ser endereçado. Sua pergunta sobre habitação social. Existe um histórico já no país, limitado, mas sim de PPPs de habitação social. Então, apesar de não estar listado ali no nosso slide, isso também é possível ser analisado. Obviamente que a PPP de habitação social ela vai ser uma PPP uma PPP administrativa. Então, aí tem que entender, no âmbito dessa PPP, como é que seria a estrutura que, no caso, a prefeitura ela disponibilizaria para dar garantia para efetuar esse projeto, e aí traz mais uma vez o componente que eu comentei. O FIDIRS agora ele passa a ter o componente de garantia. Então, em se fazendo a estruturação desse projeto através do FIDIRS, também vai se avaliar se o FIDIRS ele tem algum instrumento que pode viabilizar a estrutura de garantias para aquele projeto de habitação social. Escolas. Escolas, aí também já trazendo aqui o conceito de educação. Um dos projetos que já estão em início de estruturação é uma PPP de educação no estado do Pará. São 100 escolas, né, Gustavo? 100 escolas, são 29 escolas, 80 reformas ou contrário. Então, é isso. Aonde toda a infraestrutura, né, dessas unidades de ensino, isso é responsabilidade do privado, com todo o serviço de manutenção, né? Todo o serviço de zeladoria, infraestrutura predial, de responsabilidade do concessionário. A pergunta é como se paga, se pode ser pelo fundo, essa estrutura da educação. Também isso vai ser avaliado dentro da estrutura do projeto da financiabilidade. Mas, assim, ele pode ser avaliado, sim, através de uso desses recursos. Só para exemplificar, né? No caso de Maceió, a nossa lei do programa de parcerias já permitiu a utilização do Fundeb para mecanismos de pagamento e de garantia da contraprestação. Então, isso já está previsto em lei municipal local, né? A gente já aproveitou, aí já fez tudo, né? Fundeb para a área da educação, COSIP para a iluminação cidade inteligente e FPM para os outros projetos. Bom dia, prefeito Celso de Jacareí. A gente tem um caso sui generis lá de uma PPP bem antiga de resíduos sólidos, ou seja, já tem 16 anos, e a gente abriu o processo de cura e caducidade. Então, pode ser que chegue daqui a 2, 3 meses a gente vai se encerrar essa PPP. Independente de se encerrar ou se continuar com essa PPP, se ela chegou ao processo de caducidade, ela não está funcionando bem. O FIDIRS ele pode entrar para ser um avalista, fazer toda a análise técnica e de reequilíbrio dessa PPP já existente? Olha, eu tenho que levar essa pergunta para os advogados. Não sou, mas a minha leitura inicial é não.
assim, o FIDIRS ele poderia sim estruturar uma nova PPP. Aí ele pode até, a partir do histórico que existe no município, utilizar para a estruturação de um novo processo, mas não daquilo que o FIDIRS vai estudar para até fundamentar o processo de caducidade ou o processo de um eventual litígio com o atual concessionário. Então, no litígio também não entraria? Não. Só entraria num processo novo? Sim, exatamente. Pessoal, a gente estamos com o tempo estourado? Temos mais um pouquinho. Então, vamos lá, tem mais pergunta. Não? Acabou. Então tá bom, pessoal. Queria mais uma vez agradecer a todos aqui. Eu acho que a ideia é essa mesmo. A gente abriu o diálogo e, como foi colocado, ao longo do dia teremos mais debates, né? E acho que cumprimos com êxito aqui o nosso papel, que foi justamente comunicar o FIDIRS e como é que o FIDIRS olha projetos, trazendo o caso prático aqui de Maceió e abrindo o diálogo para todos vocês. O Caio tem mais um ponto aqui. Deixa eu só aproveitar e fazer um convite, né? Esse evento é organizado pelo FIDIRS, junto com o P3C, com a Necta. E agora em novembro, William, a data de novembro é qual? 7 de novembro, a gente vai ter o P3C Regional Nordeste, que vai ser sediado lá em Maceió. Um evento só sobre PPPs e concessões, né? Especificamente voltado para a região Nordeste, mas que aborda todo esse tipo de temáticas, de objetos, de concessões, etc. e tal. E eu sei que tem representantes aqui de Aracaju e de Natal, mas vocês podem ir e aproveitar para conhecer as praias mais bonitas do Brasil, do Nordeste, né? Há controvérsias, né? E dizer também que a secretaria lá de Maceió, a gente está à disposição, aberto para qualquer contato, qualquer necessidade que vocês também tenham, para a gente trocar experiências e ajudar, seja qual for o município, qual for a entidade, para fazer essa troca de experiências e avançar nesse tópico aí, nesse assunto de PPPs e concessões, que é um assunto que eu particularmente acredito muito e sou um entusiasta.